entender melhor o que é o bullying. Sim. É importante distinguirmos o que é o bullying, né? O bullying é uma forma de violência, né, que pode ser não somente na escola. A gente ouve sempre falar de bullying na escola, mas pode ser também no ambiente de trabalho, né? Para que seja caracterizado o bullying, são três atuantes, né? Existe sempre o ator, o que comete o bullying, a vítima, o que sofre o bullying, e também tem os espectadores, né? A plateia. E para ser bullying existe um período, é um tempo, né? É uma forma de intimidação, existe um desequilíbrio na relação. Alguém que quer ser, que intimida o outro e quer se mostrar o poder que ele tem, né? É um pouco diferente do que nós passamos na escola, às vezes por apelidos. Isso também é um tipo de violência, é uma forma de violência, mas para que seja caracterizado, bullying é uma forma mais agressiva, né? Existe o desejo de diminuir o outro, né? E existe também a plateia. Ou seja, uma coisa mais ou menos programada, a pessoa tem aquela intenção de fazer, seria mais ou menos isso? Sim, ela tem intenção de menosprezar o outro. De desprezar. De desprezar. De agredir. De agredir, né? Existe uma intenção e isso ocorre repetidas vezes, né? Os apelidos, às vezes a gente tem algum apelido, mas isso incomoda e passa. Mas o bullying é diferente pela forma de agressão, né? É uma violência maior do que somente um apelido. Porque às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco também, achando que tudo que tudo acontece é um bullying. Até Não. mesmo uma forma de tratamento, às vezes, né, no ímpeto da raiva, você diz coisas que infelizmente não deveria ter dito, né? E acaba agredindo as pessoas com palavras, mas aquilo aconteceu no momento. Isso não é caracterizado como bullying. Não. O bullying, para que seja caracterizado, ele tem um tempo de ocorrência, né? Ele é recorrente e também existe esse desejo de se autoafirmar. O ator, né? O autor, ele precisa ser melhor do que o outro, ele precisa se destacar, só que ele faz isso de uma forma equivocada, usando da agressividade, né? E o outro que se deixa intimidar, né? Então a gente vê que existe um desequilíbrio, e não só quem sofre o bullying precisa de ajuda, mas também o autor do bullying precisa de ajuda. E a plateia, as pessoas que ficam observando, também precisa de orientação. Né? Hoje os casos de bullying é mais frequente, acontece mais? E quais são as pessoas que são mais frequentes atingidas? Sim, acontece mais porque também nós temos muito mais informações, né? Esse termo bullying vem sendo utilizado desde a década de 1980, né? Então, assim, é mais recente no Brasil. Não existe uma motivação para menosprezar o outro, mas as pesquisas científicas têm mostrado que geralmente são as pessoas que sofrem bullying são aquelas que têm uma característica física diferente ou pela sua etnia, né? E também uma criança ou um adolescente mais tímido, né? Aquela que se deixa intimidar. Então, as crianças e os adolescentes são as principais vítimas? Sim. Na verdade, as pesquisas científicas também têm mostrado que isso ocorre com maior frequência no segundo ciclo do ensino fundamental, que seria do 6º ao 9º ano. A gente percebe aí que é a idade da pré-adolescência, já o início da adolescência. Você falou aí do perfil da vítima e o perfil do agressor. Quem que é esse? É esse agressor? O agressor também tem muitas dificuldades. Geralmente é um adolescente inseguro, né, que tenta se autoafirmar utilizando de uma agressão, né? Então, é importante nós pensarmos que esse adolescente, essa criança, ele também precisa de ajuda. Porque quem ele pode se tornar no futuro, né? Que adulto vai ser esse, o agressor? Ele pode ser um criminoso, ele pode ser um usuário de droga. Pelo perfil, né? Como ele vai fazendo as coisas, ele aprende desde criança que para ele ter sucesso, ele precisa menosprezar o outro, ele precisa pisar no outro para ele ser o valentão, para ele ser o mais notado na escola ou no trabalho,
tem algumas participações aqui, Lisandra, da Ivani Lemos, de Campo Limpo Paulista. E ela fala assim que ela se revolta quando vê pessoas diminuírem as outras. E ela se preocupa com tantas crianças que hoje sofrem com esse tipo de preconceito. E você já começou a responder a pergunta também da Adriana Ferreira da Silva Duarte. Ela é de Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: o que leva o ser humano a praticar o bullying? O que falta a essa pessoa? É uma ótima pergunta, uma pergunta muito importante que eu acho que é o cerne da conversa. O que falta, Rodrigo, é o respeito pelo outro, né? O que se perdeu foi o respeito pelo outro, né? A pessoa ela menospreza, judia, realmente assim, as pessoas que observam também, né? Perdeu-se o respeito, perdeu-se os valores. Assistem ao espetáculo. Assistem um espetáculo. E assim, eles não conseguem fazer nada, talvez também por medo de ser agredido, né? Mas eu acho que a questão central do bullying é a falta de respeito pelo outro. E os pais também teriam que estar bem atentos, né? Quando identificarem isso, até para conversar com a direção da escola, sim. Se o filho está sendo vítima, ou se tem alguém ali no meio que faz, né, que prejudica os outros, para quem é educador estar mais atento também. Sim, e assim, a criança ou o adolescente, dificilmente eles vão chegar para os pais e vão contar, né? Então, assim, é importante, o que muda? O que nós, enquanto pais e professores, temos que observar? É a mudança de comportamento, né? Geralmente a criança ela vai ficar mais quieta, ela vai evitar de ir para a escola, geralmente no horário de escola ela vai ter dor de barriga, dor de cabeça, ela vai começar a inventar mil coisas para não ir para a escola. E os pais também devem ficar atentos se o filho às vezes vem machucado, ele vem chorando, né? Então essa é uma das formas de identificar. Olha, a gente vai acompanhar agora uma reportagem também da nossa equipe em Brasília, porque Brasília, infelizmente, é considerada também a capital do bullying. É a capital do Brasil, mas considerada também a capital do bullying. A gente vai conhecer uma pessoa nessa reportagem que ela sofreu de bullying e ela conta como foi isso. E uma pesquisa do IBGE mostra que Brasília é realmente a capital do bullying. De acordo com os dados, 36,5% dos estudantes admitiram sofrer esse tipo de violência. A cada 10 estudantes, diz, 3 afirmaram ter sido vítimas do bullying. Quem nunca foi ridicularizado ou ouviu piadinhas, provocações ou até mesmo cometeu atos como este? Essas práticas, que muitas vezes são confundidas com brincadeirinhas, acontecem com mais frequência dentro das escolas e podem ter consequências graves, sem limites. Foi o que aconteceu com Lia, que mal pisava na escola e já ouvia palavras agressivas por conta de um problema chamado dislexia, que dificulta o aprendizado. A autoestima foi diminuindo, a vontade de ir para a escola foi diminuindo. E aí, um belo dia, eu resolvi ir embora sozinha para casa, não sei como. Eles estavam no gramado, devia ser uns 5 metros da escola, ou 2. Aí, quando eu fui ver a pedra no meu caminho. Aí, quando eu vi quem era o atacante da pedra, eu falei que eu podia ter morrido ali. E ainda hoje, ela sente os efeitos da violência. Qualquer situação, qualquer encontro, grupo, sempre tem a gente sempre pisa para trás, assim, tem medo de falar ou dizer alguma coisa e voltar ao que acontecia antes. Brasília também é a capital do bullying. Uma pesquisa realizada pelo IBGE apontou o Distrito Federal como lugar de maior incidência dessa prática. 35,6% de alunos de escolas públicas e particulares revelaram ter sido vítimas constantes da agressão. Seguidos por Brasília, a pesquisa apontou ainda as capitais com maiores números de casos. Belo Horizonte, com 35,3%. Curitiba, com 35,2%. Vitória, com 33,3%.
Outra pesquisa mostra que o bullying é mais frequente entre estudantes do sexo masculino do que entre as meninas. São 26,1% contra 16,0%. O número maior de casos ocorreu nas escolas particulares, 35,9%. Essa psicóloga faz um alerta importante. Para identificar o ato, é preciso observar se ele é repetitivo, o período do tempo em que ocorre e se é sempre a mesma crítica, e se existe isolamento da pessoa. Tudo isso pode denunciar o bullying e é necessário voltar o olhar tanto para a vítima quanto para o agressor. Isso começa muito dentro de casa. Os nossos apelidos saem de dentro de casa. A criança, muitas vezes, na forma de brincar, ele é cruel nos apelidos, no achar o seu ponto fraco. E os apelidos vão pegando dentro da própria casa. Muitas vezes aquela criança se sente inferior diante dos amigos da escola por algum motivo. Então ela tem que ser levada a verbalizar. Depois ela tem que conhecer as regras sociais. Ela às vezes conhece a regra social, mas ela não tem habilidade social para trabalhar. Então temos que desenvolver algumas habilidades sociais. Porque se nós pensarmos assim, essas são as características de um, essas são as características de outro, a gente não pensa que um agente pode deixar de ser agente. E ele pode, sim. E é por isso que a família tem que trabalhar com a escola, para que ele deixe de ser agente. Outra extensão que tem crescido e preocupado é o cyberbullying. Ele acontece por meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras que circulam em redes sociais. Para esse presidente da Associação de Pais e Alunos, este fenômeno tem deixado escolas vulneráveis por falta da presença da família e de preparação escolar. Tudo parte da família, porque quem pratica bullying são os nossos filhos, que vão para a escola e muitas vezes são crianças que são oriundas de lares desestruturados. A escola, na ausência dos pais, é responsável pela integridade física e moral dos alunos. Então a escola tem que ser mais incisiva, a escola tem que ser mais atuante e, com muito diálogo, conversar com os alunos, mas também ser mais rígida na disciplina.